Essa noite eu quero repartir com vocês uma mensagem que, a princípio, parece não ser espiritual, mas eu te garanto, é profundamente espiritual. Eu quero falar com vocês nesta noite sobre algo que tem andado desaparecido da vida de muitos brasileiros. Vou falar sobre dinheiro. Ainda bem que você não se identificou com isso, né? Tá todo mundo bem. Vamos falar sobre dinheiro. Certa vez eu ouvi alguém dizendo que dinheiro não traz felicidade. E eu sempre digo, eu não sei se traz felicidade, mas que a falta dele dá uma tristeza. Com certeza dá uma tristeza. Então o tema da mensagem nesta noite é dinheiro, servo ou senhor? Vamos entender um pouco da relação cristã a respeito dessa temática. Convido você, por gentileza, a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 19. Mateus, capítulo 6, do verso 19 em diante. Assim diz a palavra de Deus: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Apenas até aí, feche seus olhos por um instante. Pai, nós queremos mais uma vez, Senhor, te agradecer pela Tua palavra, pela Tua verdade, porque por meio dela o Senhor se revelou a nós, Pai. Te pedimos que nessa noite, com Teu braço forte, o Senhor venha derrubar todos os ídolos erguidos no altar do nosso coração, inclusive Mamon, Pai. Nós declaramos que só temos um Senhor, só temos um Redentor, só temos um Deus sobre as nossas vidas, Pai. Portanto, ilumina o nosso entendimento, envolva-nos, Senhor, com o Seu santo temor nessa noite. Nos dê entendimento a respeito da Tua palavra e que possamos caminhar com alegria, submissos a essa verdade, Pai. Porque nós cremos que o Senhor é o nosso provedor, é o nosso sustento e a nossa verdadeira segurança. Assim oramos para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você está conosco há mais tempo, provavelmente você já ouviu essa história. A história daquela criança que recebeu da sua mãe 2 moedas de igual valor. E ao receber as moedas, a criança recebeu juntamente a seguinte orientação da sua tão querida mãe. E ela disse: filho, 1 moeda é para você comprar o seu sorvete. E a outra moeda é para você entregar como oferta durante o culto dominical. Bom, a criança sai feliz, talvez mais pensando no sorvete do que no culto. Mas no decorrer do caminho ela tropeça e uma das moedas cai no bueiro. E a criança, um pouco triste, diz: poxa, lá se foi a moeda de Deus. É cômico, mas geralmente isso acontece também com a gente, porque parece que é sempre o que envolve o reino de Deus que vai para o ralo, e nunca o que é nosso e pessoal.
A verdade é que essa simples ilustração nos ensina que o pecado no coração humano é capaz de fazer com que o dinheiro tome o lugar de Deus em nossas vidas. E é fato que o dinheiro, ele rege, ele governa, ele move a vida de muitas pessoas. Ao longo da história, muita crueldade já foi praticada em nome do dinheiro. Muita tragédia, muita destruição, muitos homicídios provocados por amor ao vil metal. Olhando para a nossa nação, meus irmãos, quantos escândalos financeiros nós já tivemos? Quantos esquemas de corrupção instalados no poder? Quantos recursos desviados da máquina pública? E nem se fala no INSS. Recursos que nunca chegam ao seu destino. E com isso a população sofre e até mesmo morre, porque tem gente metendo a mão naquilo que não lhe pertence. A máquina econômica global está girando numa velocidade agressiva. Hoje as pessoas trabalham mais, adoecem mais, descansam menos. Para quê? Para poder possuir e consumir. E fortemente influenciados e reféns desse sistema, se não vigiarmos, inconscientemente vamos trocando relacionamentos por faturamentos. Vamos substituindo de maneira fria pessoas por patrimônios. Portanto, dinheiro é assunto sério. Para a gente ter uma ideia, o Novo Testamento possui aproximadamente 200 versículos que falam sobre fé. E um pouco mais de 200 versículos que falam sobre salvação. Agora, nós temos mais de 2.000 versículos que falam sobre dinheiro. Isso nos ensina que esse é um assunto importante e totalmente espiritual. Então a pergunta que surge é: qual deve ser a nossa relação com o dinheiro em si? E para entendermos um pouco mais sobre isso, nesta noite, nós vamos recorrer a esse texto bíblico, a qual Jesus está aqui pré-anunciando o seu sermão mais famoso, o Sermão da Montanha, e nele nós vamos encontrar pelo menos 3 metáforas que ilustram a relação do ser humano com o dinheiro em si. Bom, vamos lá. A primeira metáfora que Jesus nos apresenta no texto, dos versos 19 a 21, é a metáfora do tesouro. E o texto diz o seguinte: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Metáfora do tesouro. Olhando para esse texto, nós entendemos que existem 2 tipos de tesouro. Um tesouro que se acumula na terra, na presente era, e um outro tesouro que se acumula nos céus, na era vindoura. E a diferença é que o tesouro terreno, o tesouro da era presente, é um tesouro que representa instabilidade, ele representa incerteza, ele representa insegurança. Porque os bens terrenos podem ser corroídos por traças, ferrugens também. Os bens terrenos se deterioram com o passar do tempo. O dinheiro que acumulamos, ele pode, vez ou outra, ser engolido pela inflação. Ele pode perder o seu valor, o seu poder de compra, ou até mesmo ser arrebatado por uma crise inesperada. Também pode ser roubado por ladrões. Por isso, repito, o tesouro terreno representa instabilidade, incerteza e insegurança. Em contrapartida, existe o que a Bíblia chama de tesouro celestial, o qual não pode ser corroído por traças e ferrugens. É uma riqueza que não se deteriora, que não desvaloriza, e que ninguém é capaz de escavar e roubar de alguma forma. E a pergunta que eu faço nessa noite é: onde está o seu tesouro? Perceba que essa é uma pergunta geográfica. Aonde está o seu tesouro? Você está acumulando tesouros na terra ou no céu?
Entenda uma coisa: os tesouros dessa terra, além de poderem ser roubados e corrompidos, eles também podem ser cobiçados e invejados. Mas o tesouro que ajuntamos no céu, ninguém pode cobiçá-lo, ninguém pode invejá-lo, porque ele é invisível. Ninguém consegue ver. Ninguém pode olhar para alguém e dizer: olha, como que o tesouro do fulano está gordinho lá no céu, hein? Ele deve ser um bom partido. Ninguém fala isso. Ninguém consegue ver o tesouro que juntamos no céu, e por isso, ele não pode ser cobiçado, ele não pode ser invejado. Em contrapartida, quando se trata de tesouros desta terra, a pessoa olha e diz: ah lá, você viu fulano? Trocou de carro, deve estar com dinheiro, hein? Mesmo sendo da igreja batista, está prosperando. Será que ele está frequentando essas igrejas da prosperidade agora? O tesouro terreno é sempre cobiçado e invejado, porque o tesouro na terra, ele é do mundo das aparências. Por isso ele pode ser roubado, corrompido, cobiçado, ou até mesmo a gente pode fazer o que mais gosta quando tem inveja: a gente destrói. Quando se trata do tesouro celestial, a história é diferente. O tesouro que eu e você ajuntamos nos céus, ninguém rouba, ninguém toma, ninguém corrompe, ninguém cobiça, ninguém inveja e ninguém destrói. Por isso que Jesus nos faz o seguinte alerta: não acumulem tesouros sobre a terra. Mas diante dessa declaração, é importante também fazer um esclarecimento para que não sejamos mal interpretados nessa noite. Precisamos entender o que Jesus está dizendo com isso. Não acumular tesouros sobre a terra. Bom, quando Jesus diz para eu e você não acumularmos tesouros sobre a terra, Ele não está reprovando o nosso direito de propriedade, porque o direito de propriedade é bíblico. Quando Jesus nos traz essa palavra, Ele não está afirmando que ser financeiramente próspero é pecado. Não é isso que Ele está ensinando. Jesus não está nos pedindo para nos fazer voto de pobreza. Também não é isso. E também não está nos proibindo que tenhamos uma previdência, uma poupança, uma reserva de emergência. E diga-se de passagem, tenha uma reserva de emergência. Seja responsável com a sua administração financeira. Inclusive, nesse texto, Jesus não está proibindo que façamos aplicações e investimentos financeiros. E eu digo mais a vocês: aprenda a investir com propósito. Estude sobre renda fixa, estude sobre renda variável. Seja um bom administrador dos recursos que Deus fez chegar às suas mãos. Portanto, nesse texto, Jesus não está proibindo nada disso, absolutamente. Então, o que significa acumular tesouros sobre a terra? Bom, significa ser avarento. É sobre isso que Jesus está falando no texto. Ser alguém avarento. É aquela pessoa sovina, mesquinha, muquirana, gananciosa. Não sei se você conhece alguém assim. Alguém que é capaz de atravessar um rio com um sorrisal na mão sem deixar ele derreter. Pão duro. Ou seja, é alguém que ajunta riquezas pensando apenas em si mesmo. É isso que Jesus está reprovando no texto. Agora, o que significa ajuntar tesouro nos céus? Bom, para responder isso, eu vou recorrer a um texto do apóstolo Paulo, quando ele escreve a primeira carta a Timóteo. Ele diz o seguinte: exorte os ricos deste mundo a não serem orgulhosos e a não depositarem sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Que eles façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar, prontos a repartir, ajuntando para si mesmos um tesouro que é o sólido fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida. Então, de acordo com esse texto de Paulo,
todas as vezes que usamos nossos recursos para fazer o bem, estamos ajuntando tesouro nos céus. Quando somos ricos em boas obras, estamos ajuntando tesouro nos céus. E quando somos generosos em dar e prontos a repartir com quem precisa, nós estamos ajuntando um sólido tesouro para o futuro, do qual um dia tomaremos posse na eternidade. Então, ajuntar tesouro nos céus é administrar nossos bens e recursos terrenos de maneira santa, responsável e generosa. É usar o nosso tempo e a nossa receita para promover o reino de Deus. É repartir com quem necessita, é ofertar para projetos missionários, é contribuir para a manutenção e plantação de novas igrejas para a glória de Deus Pai. Portanto, todas as vezes que utilizamos nossos recursos para promover a causa do Evangelho e para socorrer necessitados, nós estamos investindo para a eternidade. Jesus disse: onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Então eu te pergunto nesta noite: em qual tesouro você colocou o seu coração? Num tesouro terreno? Simplesmente no tesouro direto do governo? Num tesouro passageiro? Ou num tesouro celestial e eterno? Porque se o que você hoje possui de valor, se a sua riqueza vale apenas para esta vida, então aos olhos de Deus você não passa de um pobre miserável. Porque o verdadeiro tesouro é aquele que acumulamos do outro lado. A vida eterna é real. A salvação é real. E o Pai Celestial é quem irá preparar a recompensa, o galardão de cada um dos seus filhos. Portanto, aprenda a acumular tesouros na eternidade. Lá é eterno. Aqui não. Aqui tudo passa. Essa é a primeira metáfora, metáfora do tesouro. Agora, em segundo plano, Jesus apresenta a metáfora dos olhos. É o que nos diz o texto dos versos 22 a 23. Ele diz: se os olhos são a lâmpada do corpo, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Aqui é a ilustração de olhos bons e olhos maus. Os olhos possuem a função de jogar luz para o nosso mundo interior. Por isso, Jesus disse que os olhos são a lâmpada do nosso corpo. Portanto, se os olhos forem bons, haverá luz em nossa vida. Teremos uma mente iluminada, um coração iluminado, uma alma iluminada. Mas se forem maus os olhos, todo o nosso ser será dominado pelas trevas. O que Jesus está dizendo é que se nós tivermos olhos saudáveis, esses olhos vão cumprir fielmente a sua função de iluminar o nosso interior. Mas se os olhos estiverem doentes de tanta ganância e carnalidade, o nosso mundo interior estará entrevado, estará refém de densas trevas, porque os olhos são as janelas da alma. E se essas janelas estiverem sujas de cobiça, isso vai comprometer a tramitância luminosa para dentro de nós. Estaremos em profunda escuridão espiritual. Porque o olhar representa o foco das nossas vidas. Representa aquilo em que depositamos toda a nossa atenção, todo o nosso foco e coração. Portanto, quem tem bons olhos está focado em riquezas eternas. E quem tem olhos maus está apenas cobiçando riquezas terrenas e passageiras. Portanto, de acordo com o contexto, ter olhos bons é sinônimo de vida generosa. Vida generosa. E ter olhos maus é sinônimo de vida avarenta e mesquinha. Porque generosidade é luz, avareza é trevas. Então grave isso. Quanto mais luz na alma, por meio da verdade da palavra de Deus, mais generosidade você manifesta na vida e na vida daqueles que convivem com você. E quanto mais trevas em nosso mundo interior, mais avareza, mais egoísmo, mais apego às coisas dessa vida, mais materialismo. Certamente você também vai se recordar dessa história.
a história de dois amigos que estavam caminhando pela floresta, e aí de repente ambos ouvem um forte rugido de um leão. E diante daquele rugido, ambos tiveram atitudes totalmente diferentes. O primeiro agiu da seguinte forma: ele começou rapidamente a procurar um lugar seguro para que os dois pudessem se abrigar, se esconder, se proteger daquele ataque. Enquanto isso, o outro, de uma maneira surpreendente, tirou a mochila das costas, abriu a mochila e tirou de lá de dentro um tênis de corrida. E rapidamente ele começou a calçar esse tênis de corrida. E o primeiro rapaz, olhando para ele, sem entender aquela cena, olhou para ele e perguntou: ei, você não entendeu foi nada, nós ouvimos o rugido de um leão. Por acaso você acha que você vai conseguir correr mais do que o leão? E aquele segundo homem disse: eu não preciso correr mais que o leão, eu só preciso correr mais do que você. Nessa história a gente consegue entender bem quem tinha bons olhos e quem tinha olhos maus. Conseguimos ver de uma forma muito objetiva e clara quem expressava generosidade, empatia, quem pensava no coletivo. E conseguimos perceber também aquele que era movido unicamente por egoísmo, pensando só em si. Então a moral da história é que o primeiro homem teve bons olhos, teve coração iluminado e com generosidade pensou em procurar um lugar seguro para que ambos pudessem se proteger. Enquanto o segundo homem teve olhos maus, um coração cheio de trevas e de forma egoísta pensou apenas em si. Bom, assim é o comportamento de muitos quando se trata de dinheiro. Enquanto tem uns pensando no coletivo, também tem alguns pensando apenas em si. Por isso, quanto mais luz na alma, mais generosidade na vida. E quanto mais trevas em nosso mundo interior, mais avareza, mais egoísmo. Seus olhos são bons ou maus? No seu coração, nesse exato momento, há luz ou há trevas? Bom, e por fim, Jesus nos apresenta a terceira e última metáfora, que é a metáfora do senhorio. Primeiro, ele nos fala sobre o tesouro, depois ele nos fala sobre os olhos, e por fim, a metáfora do senhorio. E assim nos diz o verso de número 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Ninguém pode servir a dois senhores. É impossível servir com fidelidade a dois senhores. Você pode ter dois empregos, você pode ter dois patrões, dois clientes, mas é impossível ter dois senhores governando o seu coração. É impossível servir a Deus com fidelidade e as riquezas ao mesmo tempo, porque para você servir o Deus verdadeiro, primeiro você precisa destronar o falso Deus Mamon da sua vida. Por isso, repito, é impossível servir a Deus e as riquezas, porque Deus não aceita dividir a sua glória com ninguém. Ele não aceita um coração dividido entre duas devoções. É impossível, porque isso seria a quebra do primeiro dos 10 mandamentos, que diz: não terás outros deuses diante de mim. Então, não podemos depositar a nossa confiança no dinheiro, porque o dinheiro não é o nosso Deus. Algumas pessoas dizem assim: pastor, se eu tiver 50 mil, eu resolvo a minha vida. Deixa eu te falar, ainda mais no Brasil, 50 mil não resolve a vida de ninguém. Você pode ter 1 bilhão na sua conta, e isso não é suficiente para resolver a sua vida. Somente o Evangelho resolve as nossas vidas. Por isso, repito, não devemos depositar nossa confiança no dinheiro, porque o dinheiro não é o nosso Deus. E o que muita gente não entende é que até a ansiedade pelo dinheiro é um tipo de confiança que depositamos nele. Então não se trata de um problema de quem
apenas é rico ou está tentando ficar rico. Às vezes é um problema de quem só está tentando pagar as contas, que é o nosso argumento de sempre. Portanto, ansiedade pelo dinheiro é busca por confiança no mesmo. E toda confiança no dinheiro é idolatria. Então, olhando para o texto, nós reconhecemos que existe um perigo de servir as riquezas. Porque o dinheiro, meus irmãos, não é algo neutro. Alguns dizem que o dinheiro é neutro. Não, mas o dinheiro não é neutro. De acordo com o ensino de Jesus, o dinheiro na vida de muitos se tornou uma entidade. É o que, de acordo com algumas traduções, chamamos de mamon. A palavra mamon vem de uma raiz aramaica que significa aquilo em que a pessoa confia. Portanto, mamon é uma entidade, é um ídolo, é o dinheiro elevado à categoria de divindade, no qual algumas pessoas depositam toda a sua confiança. Se você fazer uma rápida leitura pelo Novo Testamento, Jesus nunca chamou César de Senhor. Jesus nunca chamou o mundo de Senhor, nunca chamou o diabo de Senhor. A única coisa que Jesus denominou como Senhor foi o dinheiro, foram as riquezas. A diferença é que Jesus é Senhor com S maiúsculo, enquanto o dinheiro é um Senhor com S minúsculo. Contudo, ainda que o dinheiro seja um Senhor com S minúsculo, ele de fato ainda é um Senhor na vida de muita gente, porque muitas pessoas depositam toda a sua confiança nele. Por isso, repito, dinheiro não é neutro. Eu gosto muito desse exemplo. Neutro é esse guardanapo. Depois de usado, é neutro. Você usa, descarta. Ele é neutro. Se você se depara pelas ruas de Uberlândia com um guardanapo desse amassado, você passa por ele e aquilo não faz nada com você. Aquilo não te move, não mexe com o seu coração. E o máximo que pode acontecer, se você for alguém consciente e bem educado, você vai jogar no lixo. Então isso aqui é neutro. Um copinho de plástico é neutro. Agora, se você passa pelo centro de Uberlândia e vê uma nota de R$200, você não passa por ela como se nada tivesse acontecido. Você volta, aquilo altera a sua rota, porque aquilo tem valor. Então o dinheiro não é neutro, ele mexe com a gente. Essa semana eu fui resolver uma coisa no shopping com minha esposa, estava passando assim, e vi um banco vazio e tinha um AirPod no banco. O AirPod é caro, gente. Estava lá, dando sopa, Carlos. E você acha que eu passei por ele e fingi? Não, eu sou um AirPod. Como um guardanapo qualquer. Não, eu voltei. Aquilo tem valor, eu peguei. E claro, comecei a perguntar de você, de alguém, não era de ninguém, entreguei para segurança e perguntei, se alguém procurar, fala que estava lá no banco. Então, o dinheiro não é neutro. O dinheiro, na verdade, ele é um carrasco que escraviza os seus súditos. E é isso mesmo que eu disse, o dinheiro tem o poder de escravizar pessoas. O dinheiro tem o poder de causar divórcios. O dinheiro tem o poder de colocar um irmão contra outro irmão. O dinheiro tem o poder de fazer com que um ser humano se sinta no direito de tirar a vida de alguém. Pessoas brigam, mentem, matam e morrem por causa desse falso Deus chamado dinheiro. Entenda, quando o dinheiro é apenas dinheiro, ele é uma bênção nas nossas vidas. Uma bênção. Mas quando o dinheiro deixa de ser dinheiro e se torna um Deus, ele é diabólico. É terrível. É perigosíssimo. Entenda algo. Tudo que Deus nos dá é para que possamos graciosamente transbordar na vida de outras pessoas. Por exemplo, se Ele nos deu a salvação, então eu preciso compartilhar as boas notícias de salvação com outras pessoas. Se um dia Deus me consolou, então logo eu devo consolar aqueles que sofrem. E se Deus me abençoou com prosperidade, eu também devo abençoar a outros com o que Deus graciosamente derramou sobre a minha vida. Portanto, tudo que Deus nos dá para que possamos transbordar na vida de outros. Porque a dinâmica do reino de Deus funciona da seguinte maneira: nós perdemos o que retemos e ganhamos o que entregamos. Essa é a dinâmica do reino de Deus. Lembra do que Jesus disse?
Aquele que quiser ganhar a sua vida, a perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse vai ganhá-la. Essa é a dinâmica do reino de Deus. E da mesma forma, acontece com os nossos recursos. Eu já disse isso aqui muitas vezes. Você só possui aquilo que você é capaz de entregar. Por exemplo, se você possui um carro, se você tem um carro, mas tem dificuldade de dar carona para um irmão seu, então você não possui o carro é que possui você. Se você tem uma casa, mas não quer abrir a sua casa para receber uma célula, para receber a igreja, para receber os seus irmãos, então você não possui uma casa, a casa é que te possui. Não, pastor, eu não abro a minha casa porque o meu sofá é branquinho. Pastor, já viu aquelas crianças da igreja? Não, irmão, então você está servindo o Deus sofá. Você faz culto para o Deus sofá, Ele é o seu Deus, e você adora Ele. Então você não possui um sofá, o sofá te possui. Se você tem uma conta bancária recheada, mas é incapaz de auxiliar um irmão em necessidade extrema, então você não possui dinheiro, mas o dinheiro é que possui você, seu coração. Então você só possui o que é capaz de entregar. Então eu pergunto, quem é o seu Senhor? Quem governa o seu coração? A quem você está servindo? É a Deus ou as riquezas? Você está servindo o ouro e a prata, ou o Deus que é dono do ouro e da prata? Eu volto a reforçar mais uma vez, para não ser mal compreendido nessa noite. Gente, não é pecado ganhar dinheiro. Grave isso, não é pecado ganhar dinheiro. Não há problema algum em você querer melhorar de vida. Não há problema algum você prosperar financeiramente através de um trabalho honesto. Se você tem veia para empreender, vá empreender. Multiplique recursos. Isso é louvável, isso é bom. Mas o problema é quando a busca pela riqueza se torna uma divindade em nossas vidas. Quando buscamos mais o dinheiro do que o reino de Deus em primeiro lugar. Porque é aí que o fascínio pelas riquezas acabam sufocando a palavra de Deus no coração humano. Paulo, escrevendo a Timóteo, na primeira carta, ele diz o seguinte: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns dessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. E com base nesse texto nós entendemos: possuir dinheiro não é errado. Errado é ser possuído por ele. Porque Paulo não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Não. Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Portanto, não é pecado depositar dinheiro na sua conta. Pecado é depositar amor no seu dinheiro. Nisso está o pecado. Então eu faço um alerta: não permita que o seu coração seja seduzido pelo dinheiro. Não deixe que a sua alma seja escravizada pelo vil metal. Não troque o propósito santo por propostas corruptas. Cuidado, porque o dinheiro ele tem uma voz, e a voz do dinheiro é capaz de seduzir os infiéis. Judas foi seduzido por 30 moedas de prata. E num ato de traição, ele vendeu o Cristo que ele chamava de amigo. Judas enxergou Jesus como uma mera oportunidade de lucro. E hoje em dia, infelizmente, não é muito diferente. A história se repete. Ainda hoje, muitos enxergam a Jesus como uma oportunidade de lucro. Olham para Jesus como uma oportunidade de autopromoção. Usam o nome de Jesus para o enriquecimento próprio. Mas em contrapartida, Deus não nos olha desse jeito. Quando Deus olha para mim e para você, Ele não nos enxerga como oportunidade de lucro. Porque Ele nos olha com amor e profunda e total compaixão. Porque o nosso valor diante de Deus não é medido em moedas. Deus não nos enxerga como se fôssemos ações em bolsa de valores. Deus não quer cifrões, Ele quer corações. E o nosso valor diante de Deus está no fato dEle mesmo ter nos adotados como filhos amados. O apóstolo Pedro disse o seguinte:
sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata e ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que os seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Deus não comprou as nossas vidas com ouro e prata, mas com o precioso sangue do seu Filho Jesus. Enquanto Jesus foi vendido por dinheiro, eu e você fomos comprados por sangue. Judas entregou Jesus para ganhar dinheiro, mas Jesus entregou a si mesmo para ganhar a mim e a você com o preço do seu próprio sangue. Por isso, não venda a sua fé em Cristo por causa de mamon. Abra a sua Bíblia, leia a sua Bíblia, faça uma autoanálise, faça uma leitura de como está o seu coração nesses dias. A quem você tem servido? Deixe a palavra de Deus fazer um raio-x no seu coração, um raio-x na sua alma. Você de fato possui dinheiro ou o dinheiro é que possui você? A sua estabilidade emocional depende da provisão que vem do dinheiro ou do provedor que é o seu Deus? O seu coração, ele é movido por generosidade altruísta ou acúmulo egoísta? Você prioriza relacionamento ou faturamento? Será que nós temos substituído pessoas por patrimônios? Será que de fato, hoje, você já é livre em Cristo ou você ainda está acorrentado em sua conta corrente? Por isso, repito, abra a sua Bíblia, leia a sua Bíblia, porque ela é o mapa do verdadeiro tesouro. Faça uma autoanálise, se preciso for, se arrependa, porque o peso do ouro nunca será melhor do que a leveza da graça de Deus sobre as nossas vidas. Nunca vai ser. Que em nossos corações só haja um Senhor. Só um Senhor. E eu concluo esse sermão repetindo aquilo que eu já disse aqui muitas vezes. O dinheiro compra quase tudo. Ele só não compra o que é essencial. O dinheiro pode te comprar uma cama bem confortável, mas ele não te compra sono. O dinheiro pode te comprar muitos livros, mas ele não te compra sabedoria. O dinheiro pode te comprar uma companhia pessoal, mas ele não te compra segurança afetiva. O dinheiro pode te comprar uma linda, grande, uma bela casa, mas ele não te compra um lar. Portanto, o dinheiro compra quase tudo, ele só não compra o que é essencial. O que é essencial só Deus pode nos dar. E a verdade é que fora de Cristo, o coração humano sempre vai estar insatisfeito. Fora de Cristo, a pessoa ela pode comprar, obter, possuir muitas coisas, mas se Cristo não estiver presente em sua vida, sempre haverá um sentimento de que tudo o que se tem ainda não é o bastante. Porque longe de Cristo não há plenitude de satisfação. Longe de Cristo, quanto mais se tem, mais quer. Quanto mais se ganha, mais se deseja. Assim é o coração humano longe de Deus. Existem dentro deles sanguessugas espirituais querendo mais e mais e mais de uma forma insaciável. Portanto, de nada adianta ter o bolso cheio se o seu coração ainda está vazio do Evangelho. Portanto, o que é essencial só Deus pode nos conceder. Aquilo que vai te preencher, aquilo que vai resolver de uma vez por todas o seu vazio existencial, que vai trazer plenitude e sentido ao seu viver, só Deus pode te dar. Porque dinheiro não compra perdão de pecados. O dinheiro não tem poder para nos livrar do inferno. O dinheiro te compra uma roupa de marca, mas ele não te garante a marca da promessa de vida eterna, que é o selo do Espírito Santo. Portanto, dinheiro não compra vida eterna, não compra salvação. A salvação é um dom gratuito de Deus. Somos salvos pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. A minha oração nessa noite é para que você esteja acumulando riquezas no lugar certo. Que o seu coração esteja firmado de fato em riquezas eternas. Que os seus olhos sejam bons. Que o seu coração seja iluminado. Que suas mãos sejam generosas.
Que o dinheiro na sua vida seja sempre um servo e nunca um senhor. Que Cristo, somente Cristo, seja Senhor e Rei em nossos corações. Somente Cristo. Só temos um Senhor, e é Ele. Ele. Se nessa hora você puder e quiser se colocar de pé no seu lugar e fechar os seus olhos. Quem sabe nessa noite o Espírito Santo está derrubando todos os ídolos no altar do seu coração. Quem sabe Deus com as próprias mãos está arrancando hoje aquelas falsas seguranças que você tem, as quais você pensa que a sua estabilidade está nisso, mas não. O Senhor está aqui para te dizer que Ele é a sua estabilidade, Ele é a sua segurança, Ele é o seu Deus. E culto é somente a Ele, devoção é somente a Ele. Pai, nós te pedimos nessa noite que o Senhor venha com graça e misericórdia sobre nós. Arranca das nossas vidas, Pai, toda falsa segurança, toda plataforma infundada, nas quais nós temos apoiado a nossa vida, Pai. Não, Senhor, nós queremos declarar publicamente nessa noite que Tu és o nosso sustento, que Tu és a nossa provisão, que Tu és o nosso Redentor, Tu és a nossa esperança, e a nossa confiança está unicamente no Senhor, Pai, no Senhor, em mais nada. Nos dê sabedoria para lidarmos com o dinheiro, porque o dinheiro, quando é apenas dinheiro, ele é uma bênção, Pai. E nos dê também habilidades para empreender, para multiplicar recursos, mas que façamos isso com temor, sabedoria e com propósito. Livre-nos, Senhor, de toda avareza, de todo egoísmo. Ah, Pai, tem misericórdia de nós. Nos ensine a buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, Pai. E aquilo que o Senhor achar necessário, que o Senhor continue acrescentando. Nos ajude a caminhar em obediência e dependência total ao Senhor e à Tua palavra. É o que nós te pedimos para a Tua glória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Manso e humilde, assentou-se à mesa. Você pode cantar isso com fé? O Filho de Deus encarnou e assentou-se à mesa. Ele partiu o pão, Ele serviu o vinho, Deus plena comunhão. E o véu se rasgou, fez o vivo caminho, temos plena comunhão. Faça disso a sua oração. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Manso e humilde, assentou-se à mesa. Filho de Deus encarnou e assentou-se à mesa. Ele partiu o pão, Ele serviu o vinho, nos deu plena comunhão. E o véu se rasgou, fez o vivo caminho, temos plena comunhão. Tudo
Tudo é teu. Tudo que temos, tudo que somos, tudo que viermos a ser, vem do Senhor. Nos ensine nessa temporada a sermos bons mordomos, a agirmos com fidelidade, reconhecendo que tudo vem de Ti e tudo volta para Ti, Jesus. Nos dê generosidade, nos dê sabedoria, nos dê temor na administração dos recursos que o Senhor faz chegar às nossas mãos, Pai. E que o Teu nome seja glorificado em nosso viver e na maneira com a qual lidamos com o dinheiro, Pai. Porque Tu és o nosso provedor e em Ti está a nossa segurança, a nossa verdadeira confiança. Essa é a nossa declaração essa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao nome de Jesus. A Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, a Ele toda a exaltação. Nós Te adoramos, Jesus. Aleluias. Então, quem é o seu Senhor? Jesus. Jesus é o nosso Senhor. E se você um dia precisar de dinheiro, olha para esse irmão que está do seu lado aí, ó. Não, brincadeira, gente. Brincadeira. Eu sei que o seu irmão está com muito dinheiro, ele vai te abençoar. Mas o nosso provedor é Deus. Ele é o nosso pastor. Ele que cuida de nós. E no nosso meio também não tem essa história não de pegar dinheiro com o irmão e não pagar, viu? Aqui todo mundo é crente, tá bom? Aqui todo mundo é crente. Estamos crescendo em santificação, meus irmãos, em nome de Jesus. Que o amor do Pai, a graça de Deus Filho, que a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre as nossas vidas, hoje e até a vinda de Cristo. Que você vá em paz, tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Tudo que eu tenho é teu.